Bom dia, paz do Senhor a todos. Bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor, meus amados. Amém, amém. Aqui estamos nós com a última lição, né, da nossa série com relação ao movimento pentecostal, né? O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje nós encerramos o trimestre, né, com um tema muito precioso, muito importante, que estaremos abordando, falando sobre a volta do Senhor Jesus. Voltados os olhos para a bendita esperança. É um tema atual, né, pastor? Sempre é atual, né? Sempre atual. Está bom, então vamos, neste momento, vamos aqui na leitura, né? Antes da leitura, vamos estar orando. Deus abençoe vocês que já estão conectados conosco aí. Já está aí, deixando aí um coraçãozinho, né? Que ama, que gosta desse programa, né? Edificando com a palavra de Deus. Então, num domingo de manhã como este, nada melhor do que a palavra do Senhor para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Para o nosso renovo espiritual. Então vamos estar orando. Querido Deus, maravilhoso Pai. Em nome de Jesus, nós obrigado, Jesus, por essa manhã. Te exaltamos, Senhor. Te damos graça pelo privilégio, pelas bênçãos, Senhor. Que nos abençoe. Sim, Jesus. Santo, vem sobre nós. Venha visitar-nos nesta manhã, cada coração, cada vida. Que estará compartilhando, aprendendo conosco, Senhor, aqui nesta manhã, Deus. Fala de uma maneira profunda, poderosa e impactante, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, amém. Graças a Deus. Então, nós vamos lá com a leitura, né? A leitura bíblica que nós temos aí, Atos capítulo de número 1, versículo 6 ao 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir, viste ir. Graças a Deus. Então aí estamos com essa leitura introdutória e nós vamos aqui no decorrer dos comentários que o pastor estará trazendo aqui nesta manhã. Nós sabemos perfeitamente através dos textos bíblicos que Jesus virá, né, pastor? Não tem nenhuma dúvida, é muito clara as palavras do Senhor Jesus. E também nós vamos entender aqui a importância da vigilância, né? Temos que estar preparados, vigilantes, né? Todo o tempo para a volta do Senhor Jesus. E acima de tudo, nesse processo de vida cristã, de vigilância, nós estarmos aí
vivendo uma vida com fidelidade. Amém? Então Amém. Vamos lá? Vamos começar, né? Vamos falar aí sobre essa bendita esperança? Vamos. Então está com você a bola aí, né? Graças a Deus. A bendita esperança, voltar os olhos para a bendita esperança, né? Então, Paulo escreve a Tito, né? Falando da bendita esperança, e essa bendita esperança é a volta de Jesus, né? Exato. E essa expectativa, a nossa expectativa, né? Ela é essencial para o cristianismo, né? Porque ela é uma esperança viva, né? E que não deve ser tratada com brincadeira, né? Exato. É um assunto sério, tem que ser levado a sério, né? E todo o tempo precisamos estar abordando, né? Falando. Exatamente. Não pode acomodar, né? Pode esquecer. Então, quando ele diz o tema voltar dos olhos, quer dizer, tem que se dar uma atenção especial, os olhos têm a ver com vigilância, né? Com estar atento, olhar tudo. Então, voltar dos olhos para a bendita esperança, quer dizer que essa expectativa, né, ela é essencial na vida da igreja e ela deve ser levada a sério. Exato. Né? Esse é um tema muito importante, por isso. É, muito, muito importante. Nós, todo o tempo, voltado para essa expectativa, né? Uma certeza que nós temos. Segurança. Né? Eu não esqueço de uma palavra de um renomado pastor, que ele escreveu que nós devemos viver a nossa vida cristã, servir ao Senhor Jesus, como se Jesus estivesse chegando agora. Exatamente. Né? Preparado, né? Então vá lá no primeiro ponto. Breve o Senhor virá. Né? Sim, nós temos nessa promessa, né, 1 Tessalonicenses 4,15 e também 2 Tessalonicenses 2,8. É que na promessa da vinda de Jesus, né, a segunda vinda de Jesus... Quer que leia o texto? Sim, por favor. De 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemo-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Então isso está falando de arrebatamento, né? Exato. Essa segunda vinda, a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo, ela inclui, né, o arrebatamento e depois o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2:8. Que diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso, não temos tempo aqui, né, um assunto escatológico, né, que demanda tempo de estudo, né, então não dá para explicar em poucos minutos aqui, mas um resumão geral, né, e até muitos irmãos já estudaram sobre isso, né, que a vinda de Jesus, ela tem essas duas fases, que primeiro vai acontecer o arrebatamento da igreja, né, se bem que isso não é unanimidade entre as denominações. Existem algumas divergências de interpretação nesse sentido, né? Isso. Porque esta vinda que nós esperamos é a vinda para a igreja. E depois, após o milênio, né, para implantar o milênio, depois Jesus virá com a igreja para implantar o milênio. Quer dizer, são tempos diferentes, que nós não vamos entrar em detalhe nisso. Quer dizer, a primeira vinda, Jesus veio para o mundo, né, para morrer pelos nossos pecados como oferta, né,
de sacrifício ali na cruz do Calvário. Foi a primeira vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda, ele virá para a igreja. É essa que nós estamos abordando nesta manhã. Para a igreja. Isso. Amém? Mas aqui está a vinda de Cristo, né? Então, a vinda que nós esperamos, né, é necessário que a gente entenda que primeiro vai acontecer o arrebatamento da igreja. Exato. Né? Aí, só depois que vai acontecer a manifestação da glória, que ele aparecerá em glória, todo olho o verá, né? A doutrina pentecostal, assembleiana, né? Ela ensina, né, através desses textos que nós já apresentamos aqui e vários outros. E essa manifestação em glória é quando ele virá com a igreja para a implantação do milênio. Tito fala aqui, né? Nós lemos aqui em Atos, mas Tito, capítulo, deixa eu ver aqui, Tito 2, né? Tito 2 e verso 13. Onde está essa referência? Ok, tá certo. Tito 2,13. Isto. O que diz Tito 2,13? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E esse não é o arrebatamento, né? Não, aí é os dois. É os dois. A bem-aventurada esperança é o arrebatamento. O arrebatamento, que Jesus virá para a igreja. E a manifestação da glória do grande Deus já é a vinda de Jesus em glória. Em glória com a igreja para a implantação do milênio. Então, nesse texto, está aí, muito rico, né? Esse texto já está abordando os dois eventos. Da segunda vinda de Cristo. Exato. Entendeu? Porque Jesus já veio a primeira vez para o mundo, como o senhor falou. Como oferta. Então, nós estamos aguardando a segunda vinda. Segunda vinda para a igreja, buscar a igreja. Porque ele já veio a primeira vez para morrer por nós. Voltou para o céu. Ele virá outra vez. Então, a segunda vinda, ela será em duas fases. A primeira é para arrebatar a igreja. Nós vamos encontrar ele nos ares. Exato. Né? E essa segunda vinda, o mundo não verá. O mundo não verá. Então, essa vinda de Jesus, que é a segunda que nós estamos esperando, né? A primeira ele já veio, a gente está aguardando a segunda vinda. A segunda vinda é em duas fases, né? Essa segunda vinda que nós estamos aguardando, ela se dará em duas fases. A primeira fase é para arrebatar a igreja. Só a igreja vai ver ele, vai encontrar ele nos ares. Será num abrir e fechar de olhos, né? Que diz a palavra de Deus. E a segunda fase dessa segunda vinda é onde todo olho o verá. Exato, virá em glória e em poder. Que nós não temos tempo aqui para explicar. É depois da grande tribulação, depois do anticristo. Muita coisa. Né? Vai acontecer nessa terra aqui, e que a igreja vai estar na celebração com Cristo nas bodas do Cordeiro, né? Vai ser. Então a vinda de Cristo, né, inclui-se a expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Perfeito, ficou bem claro aí. Se tiver alguma dúvida, você escreve aí, pode perguntar, o pastor, parece que eu não estou conseguindo separar uma coisa da outra, entendeu? Você entendeu, né? A segunda vinda de Jesus virá em duas fases. A primeira ele virá para a igreja e a segunda ele virá com a igreja. Com a igreja. Ok? Na segunda ele virá para implantar o milênio com a igreja, governo de Cristo, né? Prisão de Satanás, subjugar os reinos debaixo da autoridade de Cristo. Isso é um evento escatológico para lá. Nós vamos falar agora da volta de Jesus, nós estamos esperando ele. Amém? Então vamos lá, uma promessa de quem? Quem fez essa promessa de voltar? Promessa de Jesus. Promessa de Jesus, olha. João 14. Antes de prosseguir aí, nós já temos aí uma Rafaela está desejando parabéns para você, muitos anos de vida. Hoje é aniversário do pastor Ismael. No final nós vamos estar orando por ele aqui, todos vocês nos ajudem em oração aí, certo? Obrigado, irmã Rafaela, que Deus te abençoe. Amém, graças a Deus. Parabéns, pastor. Muito bem, vamos aí uma promessa de Jesus. João 14, 1-3, por favor. Vamos ler essa referência. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Graças a Deus. Está aí. Então, Cristo, ele deu a promessa, né, de que voltaria. Então a gente está estudando, né, voltar os olhos para a bendita esperança, né? Virei outra vez, ele está dizendo aqui, né? Então nós temos essa esperança de que Jesus vai voltar, assim como ele falou durante todo o seu ministério, mas os discípulos não entendiam quando ele estava pregando, né? E aí Jesus estava com os discípulos, mas ele dizia assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, na glória do Pai e dos seus santos anjos, né? Então, Jesus já estava com eles ali, mas falando de um evento futuro, que ele ia vir, né? E isso se confirma quando Jesus sobe para o céu e os anjos dizem que assim como ele subiu, ele há de vir. Mas até então a gente nota que antes do Pentecostes os discípulos ainda não conseguiam entender essas palavras de Jesus, né? Porque até por sinal eles ainda chegou a perguntar para Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Quer dizer, a expectativa deles que seria uma volta, que seria uma manifestação de restauração do poder político do reino, né, do governo de Israel. Essa era a expectativa que tinha na vida deles, né? Eles estavam pensando no reino físico, no reino político. Era um pensamento que dominava Israel. Aquela geração, aquelas pessoas, eles formavam no coração deles uma visão de que a volta do Messias seria uma vinda de restauração de poder político. Quer dizer, não para essa volta dessa bendita esperança, mas quando o Senhor voltar na segunda fase, com a igreja na implantação do milênio do seu governo, aí sim é restauração política. Mateus 24:36, pastor, por favor. Também fala: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Né? Então os discípulos, com essa visão política, né, não entendiam, e Jesus fala para eles, né? Exato. Para se entender. Muito bem, então vamos lá. O dia se aproxima. Hoje o que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, não tem nenhuma dúvida da volta de Jesus. Está tão mais perto, mais próximo do que nós imaginamos, né? Está muito mais perto, está muito mais próximo. Cada dia que passa, nós estamos vivendo uma brevidade maior. E o Senhor tem reduzido, né, igual nós estávamos comentando, né, os tempos, os dias têm se tornado mais curtos, o tempo tem passado mais rápido, porque o Senhor está abreviando aí para ver se escapa os dele, né, pastor? Porque o negócio está feio, está complicado. Então tá, nós estamos aqui com o tema, né, voltado os olhos para a bendita esperança. O que é a bendita esperança? É o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. E acabamos de ver que ele prometeu, né, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Mas que dia será esse, né? Como podemos saber que está próximo, né? O dia se aproxima? Sim, o dia se aproxima. E aí você pode falar assim: mas desde que eu me entendo como cristão, que eu ouço falar dessa promessa. Sim, é uma promessa que nós precisamos vivê-la. Ser renovada todo o tempo, né? É um estilo de vida. É um estilo de vida. Exato. Né? Agora, nós temos que estar atento aos sinais, né? Exato. Tem que estar atento aos sinais. Porque Jesus mandou olhar, né, para os sinais. Então é importante você entender que os sinais são claros, os sinais que Jesus deixou são muito claros. Exato. Né? E isso que é importante você entender. Como que eu vou saber se está se aproximando, se está tão próximo assim? Então, estar os fatos atento, que vão acontecendo, né? Os fatos. Isso. Temos o fato aí da fundação e formação, restauração
do governo de Israel, né, que foi aí em 1948, onde reconhecidamente como nação. Quer dizer, porque Israel é o nosso relógio, né? Então, esses sinais é importante você saber. Aí as pessoas não se atenha aos fatos, como o pastor está dizendo, e aí vai pelo achismo, né? E não é questão de eu acho, né? E eu penso, né? Exato. Muitas coisas já acontecem desde que existe gente no mundo. Mas o pastor falou uma coisa, fatos, vamos para os fatos. Então, um deles é a fundação do Estado de Israel, né, que aconteceu em 1948, e um outro fato é a descida do Espírito Santo, a fusão do Espírito, né, porque é uma promessa para os últimos tempos, né, conforme Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, né, há uma promessa do derramamento do Espírito nos últimos tempos, né. E por muito tempo não se falava em línguas. Por muitos séculos não vivia esse avivamento, essa manifestação, esse avivamento. A gente está falando aqui, né, nesse trimestre, né, o verdadeiro pentecostalismo, né, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Isso. Então, como podemos saber que esse dia se aproxima? Pelos sinais que Jesus deixou, que está na palavra de Deus. E um desses sinais é essa promessa para os últimos tempos. Exato. Então, em 1906, aconteceu um grande avivamento lá em Los Angeles, não foi? Na Rua Azusa, né? Rua Azusa, né? Foi um dos grandes movimentos pentecostal. Daí começou novamente, né? Com um pastor afro-americano, né, descendente. A predominância, né? Ele começou a pregar e receber o batismo com o Espírito Santo e ensinar sobre isso. Foi muito criticado, mas aos poucos eles foram vivendo essa experiência. O fogo foi lastrando, né? E milagres foram acontecendo, e aí a igreja só foi enchendo, e aí gerou-se um grande avivamento. E hoje nós temos muitas denominações cheias do Espírito Santo. Amém. Falando línguas. Então isso é um sinal. É um sinal também. Isso é um sinal da proximidade da vinda de Jesus. Vai dizer que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém. Todas as denominações estão recebendo um mover especial do Espírito Santo. Um mover espiritual. Então isso é um sinal. Amém. Né? Amém. E o outro sinal é a criação do Estado de Israel, né? Exato. Que foi em 1948 que aconteceu. Quer dizer, então não há nenhuma dúvida, né? Agora, ninguém sabe o dia nem a hora. Não. Ninguém sabe. Jesus foi bem claro nas suas palavras com os discípulos. Ninguém sabe. Então, tá para entender aí, tá bem claro, né? Que Deus abençoe. Então vamos passar para o próximo ponto, que fala sobre a necessidade de vigilância. Estamos abordando um tema do qual nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar vigilantes todo o tempo. Vamos lá? Então, só resumindo aí, pastor, né, que nós vimos aí que, como podemos saber, às vezes, mas eu estou perdido, será que realmente meus sonhos, meus projetos, não. O pastor falou que nós devemos viver um dia de cada vez, né, e cuidar das nossas responsabilidades para com a igreja, para com o trabalho, nossa família, tudo, né, como se fosse viver uma eternidade aqui, mas estar sempre prontos, sempre preparados, atento aos sinais, né, porque pelos sinais nós sabemos que está próxima a vinda de Jesus. Lembrando das palavras de Jesus também, pastor, voltando aí nesse assunto, quando ele usa o exemplo, né, de Noé, que ele disse que na vinda do Filho do Homem... Perdão, né, meus irmãos.
Ele esqueceu de colocar no silêncio, né? E então, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Trabalhavam, né? Casavam, davam-se em casamento, era uma vida normal. Então, o fato de nós estarmos esperando a volta de Jesus não significa que nós temos que parar com a nossa vida. Nossa vida segue normal. Agora, o que é importante é que nós devemos estar preparados. Nós devemos estar em Cristo Jesus. Por quê? Quando vir o Filho do Homem nas nuvens buscar a sua igreja, nós devemos estar com as nossas vidas preparadas em Cristo Jesus, na palavra, né, numa vida cristã, conforme nós vamos ver aqui o aspecto da necessidade de vigilância. Então, vivemos uma vida normal, né? O fato de nós vivermos na convicção, na esperança da volta de Jesus, não significa que nós devemos viver uma vida de qualquer maneira, né? Então vamos lá falar sobre a vigilância. Aí que a coisa aperta um pouquinho, né? Exatamente. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Amém. Quer dizer, é estarmos atentos, estarmos conectados com o céu, né? Que quando Jesus voltar, não é nenhuma surpresa. Não é nenhuma surpresa, nós já estávamos esperando ele. Ora vem, Senhor Jesus. Né? Exatamente. Então, nós estamos com o tema, né, voltado os olhos para a bendita esperança. A bendita esperança, que se refere o tema, é a volta de Jesus, né, a sua segunda vinda, e que se dará em duas fases, que é o arrebatamento e a manifestação da glória de Jesus, onde todo olho o verá. Para isso é necessário entender que temos que cumprir o tema, voltar os olhos, quer dizer, olhando, vigiando, aguardando, estar atento, né? E quando nós lemos o que está escrito no sermão profético, ele está registrado nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, se você quiser anotar aí, né, esses 3 capítulos falam do sermão profético, onde tem o princípio de dores, onde tem a exortação à vigilância, onde tem a parábola das 10 virgens. Todos esses assuntos mostrando que nós devemos estar atentos, onde Jesus fala daquele dia e hora ninguém sabe. Entendeu, meus irmãos? Então, é necessário que se tenha cuidado, estar vigiando, para que não seja pego de surpresa. Né? Jesus todo o tempo, ele trouxe sempre essa recomendação: vigiai. Vigiai. Porque daquele dia e hora ninguém sabe. Não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Exato. Né? E ele, por sinal, ele conta a parábola das 10 virgens, né? As 5 loucas e as 5 prudentes. Por que ele traz essa parábola? Para alertar no aspecto de estar preparados. As 5 loucas não estavam preparadas, faltou azeite. Se faltou azeite, por quê? Não estavam preparadas, não estavam vigiando, não estavam esperando o noivo. Eram virgens, mas não estavam preparadas. São membros de igrejas, congrega, mas não estão preparados. Existe esse lado aí, irmãos.
Isso é importante, né? Não adianta levarmos um título, não adianta levarmos um nome de cristão, não adianta levarmos um nome de membros da igreja fulana, da igreja ciclana, e não ter azeite. A hora que o noivo virá, o que vai acontecer? Não estavam preparados, não estavam vigiando, não estavam aguardando. Isso aí é um divisor de águas na vida da igreja. É um divisor, porque é um aspecto que onde você vê um grupo de pessoas preparadas, comprometidas com a casa de Deus, comprometido com o reino de Deus, e outro grupo de pessoas que não tem compromisso. Não está nem aí, leva o negócio de qualquer maneira. Pastor, eu gostaria que o senhor procurasse aí algumas referências, né? A de Mateus, capítulo 24, o verso 44. Já está aí, vigiai, né? Uhum. E a... Tem Mateus 24, 42. Uhum. E a confirmação disso, por exemplo, o que Jesus pediu, Paulo confirma. É 1 Tessalonicenses 5. 5, 2, 6. 2 a 6. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É uma palavra muito boa. Então, a esse texto também se refere aos adventos, né? Exato. Aos acontecimentos, tanto Exato. do arrebatamento, quanto da vinda de Jesus em glória, né? Mas o que é mais importante é a questão da vigilância, né? Ele cita a figura do ladrão, né? Não se sabe a que hora virá o ladrão. Então o ladrão ele nos pega muitas vezes de surpresa. Com certeza. Né? Então é importante a gente estar atento quanto à volta de Jesus. Nada é mais importante para nós do que aguardar a vinda de Jesus, né? Mas isso é possível pelo Espírito. Naturalmente, não vamos desejar a volta de Jesus. Se não houver uma ação poderosa do Espírito Santo no nosso espírito, nós não vamos desejar ardentemente a vinda, a volta de Jesus. Então é necessário que se busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, para Amém. Que você possa ver a beleza, né? Enxergar com clareza e desejar profundamente. Através disso você vai estar sempre vigiando a volta de Jesus. Amém. Então, ficou bem claro, né? Estarmos preparados, estarmos vigiando, estarmos apercebidos, todos sabem dessa recomendação de Jesus. Vamos para o próximo tópico, porque no nosso tema, o nosso horário dá, né? Que é um tema que, se der aqui, o dia é pequeno, né? É muito bom. Vamos ver, é um assunto muito importante, é sobre os alarmes falsos. É os alarmes falsos. Porque já no passado, muitos já arriscaram a marcar data, né, pastor? E isso aí não dá certo. Não funciona. Não funciona porque Jesus já falou a hora, a data, o dia. Isso aí é só Deus. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Muitos líderes e grupos. E Jesus foi muito claro, só Deus sabe o dia e a hora. E Deus não contou, não vai contar, por quê? É surpresa. Nós poderíamos ler as referências, pastor? Vamos. Na tela aí, Atos 1 e 7. Vamos aqui. Vamos ver o que diz essa referência bíblica. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Tá aí. Mateus 24, 36. Também. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu,
nenhum filho, mas unicamente meu Pai. Lucas, Mateus, né? Mateus 24:36, você leu aí, né? 24:36. Estou falando assim, que o médico Lucas registrou essa mesma referência de Mateus. O mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo, exatamente. Então, isso mostrando que não é possível marcar essa data, né? Não, é muito frustrante, é antibíblico, né? Não tem como prever, não tem... é um evento de surpresa. A questão aqui é estar esperando, é estar aguardando, é estar atento. É isso que Deus quer. Porque se Ele contar, de repente a pessoa vai deixar, pastor, para organizar a vida, senão vai chegar amanhã, eu vou começar a preparar. Leva um negócio de qualquer maneira e Deus não quer isso. Não funciona. O que Deus quer é o seguinte, é que todo o tempo a nossa vida esteja preparada. É uma questão de respeito, de amor, né? De compromisso, né? Compromisso. Então, a gente não tem que ficar com medo, preocupado, como se nós não tivéssemos a esperança. A questão é que muita gente tem medo, muita gente fica desesperado, né? Quando o assunto é o fim dos tempos, a volta de Jesus, anticristo, grande tribulação. E principalmente agora, com relação, pastor, a essa pandemia, né? Aí as pessoas começam a formar. Aí vem as profecias, as profetadas, e tanta coisa, implantação da marca da besta, as pessoas antecipam as coisas. Já estavam falando que, já vi vídeo, pastor, que quando vier a vacina do Covid, a vacina será a marca, já será algo do controle do anticristo. Que ninguém compra, ninguém vende se não tiver vacinado. Olha então, que coisa terrível, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os falsos alarmes. Né? Jesus diz uma palavra poderosa em Mateus, no sermão para ele: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então essa palavra é muito poderosa. Jesus diz: toma cuidado para que ninguém vos engane. Estava ouvindo um vídeo, uma mensagem de uma pessoa, de um pastor essa semana, já ele falando, anunciando para terça-feira, dia 30, o cavalo amarelo, o cavaleiro amarelo lá de Apocalipse estaria passando, né? Eu até compartilhei com a minha esposa, disse, olha, eu não vou falar que não vai vir o cavaleiro amarelo, nem o vermelho, nem o preto. A gente sabe que o anjo da morte está espalhado aí, né? Sem sombra de dúvida, está cefando milhões e milhões de vidas através dessa doença e tudo mais, né? Não resta dúvida. Nós temos que orar, nós temos que clamar. Deus tem misericórdia do nosso povo que está aqui nos Estados Unidos, do nosso povo que está lá no Brasil. A igreja em todos os lugares tem que orar. Não interessa se está chegando o cavaleiro amarelo, branco, seja o que for, nós temos que estar com a nossa vida na presença de Deus. Mas quando Jesus diz toma cuidado para que ninguém vos engane, é exatamente isso. Você se ater aos fatos, você conhecer a Bíblia, né? Vigilância é isso, quando você olha, analisa. Por exemplo, não tem nada de cavaleiro amarelo agora, dia 30, porque o cavaleiro amarelo, ele só será solto na abertura dos selos do Apocalipse. Do Apocalipse. E isso vai ser... Está adiantando aí muita coisa agora. Então é essa a questão. É o perigo de pessoa ficar marcando data, né? O arrebatamento não aconteceu ainda. Como Meu Deus. Já está liberando o cavaleiro lá, abrindo o selo. Entendeu? Então é muita... A pessoa... Esse cavaleiro amarelo, pastor, só vai ser solto na abertura dos selos. Exato. Tem os selos ali que serão abertos. Não precisa nem se preocupar com o cavaleiro amarelo agora, que não tem cavaleiro amarelo. O que deve preocupar é o seguinte: fique em casa. É um momento de cuidado, de prevenção. Tenha cuidado, senão o cavaleiro vai passar lá, que é o Covid, né? Quer dizer que já aconteceu o arrebatamento,
o anticristo já reinou, a besta, já teve a marca. As coisas de Deus não é... Temos a palavra de Deus que esclarece muito claro com relação a isso. Já está abrindo o selo agora. Já está abrindo o selo. Então, o que nós temos que ter é o seguinte, é vigilância, é vida com Deus. Foi aberto. É compromisso com o reino, é compromisso com a casa de Deus, é servir ao Senhor, é sermos fiéis. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vamos subir. Aí muitos eventos vão estar acontecendo, tudo na sua sequência. Deus não é bagunçado, que já está adiantando um cavaleiro sem abrir os selos do Apocalipse. Não, calma lá, vamos devagar, né? Então a pessoa está usando essa catástrofe, essa pandemia. Quer dizer que a gripe espanhola foi qual cavaleiro que soltou? Quantos milhões de pessoas morreram naquela época? Então o homem, ele é sucumbido, né? Deus trata com a humanidade, para que a humanidade se arrependa, né? Não resta dúvida, para que o homem se humilhe, mas Deus sabe, é a soberania de Deus. Não é nós ficar usando essa circunstância, né, para impregnar medo, pânico na vida do povo. Não, nós devemos estar com a nossa vida na presença de Deus. Verdade. Amém? É isso aí, irmãos. Orando uns pelos outros. Porque o que o Brasil está vivendo é uma catástrofe. É uma coisa horrível, né? Então nós temos que orar para que Deus interrompa esse processo. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Em nome de Jesus. Né? Que todas estas mortes, elas entrem em processo, né, de estagnação. Parem. Em nome de Jesus. Orar pela nossa nação. Hoje tem um clamor de oração ali, o presidente da nossa convenção, o bispo, né, o bispo Oide José do Carmo, conclamou a igreja, o povo de Deus, a estar orando. Aí sim, irmão, isso é bonito, isso é de Deus. Está em oração, está em clamor. Meu Deus, tem misericórdia do Brasil. Jesus tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia de todos os estados que estão vivendo esse pânico, esse sofrimento, irmão. Quer dizer, não resta dúvida que a morte, irmão, está espalhada. E nós temos que orar para que haja uma interrupção nesse espírito de morte, essa catástrofe que está acontecendo na nossa nação. Né? Em nome de Jesus. Então vamos lá, viver com fidelidade. Né? Vamos para esse último tópico, porque o nosso tempo está acabando. Vamos lá. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Né? Amém. Né? Então, fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Né? Então é muito claro, pastor. Vivendo com fidelidade. É interessante que a fidelidade, né? Ela, né, esse termo fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, ó, veja bem, vivendo com fidelidade. E aí a definição, primeira, né? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel e leal. Então, eu me lembrei agora do saudoso pastor Abigail Carlos de Almeida, né? Ele falava disso aqui, né, com tanta simplicidade, né? Ele ensinava nós, os pastores, obreiros, né, sobre a fidelidade, né, que é acompanhada da lealdade. Da lealdade. Então, levar uma vida cheia de fé, meus irmãos, é quando você obedece a Deus. Mas você não precisa apenas obedecer a Deus, você também tem que ser leal, fiel e leal. Porque o fiel é aquele que obedece, mas o leal é aquele que respeita, né? Aquele que ama, né? Aquele que está lado a lado, e não importa a circunstância, né? Porque uma coisa é você obedecer com raiva, obedecer porque senão vai para o inferno. Então, fiel e leal é aquele que obedece por amor, por reverência, por respeito, por gostar.
Isso é muito importante. É diferente, né? São situações diferentes, né? São situações diferentes. E temos aí essa referência bíblica de Jeremias 42, versículo 5. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Porque Ele sonda o coração, Ele conhece o que está no nosso coração. Então, nosso coração deve ser tratado, né, para que não haja em nenhum de nós rebeldia, porque Deus conhece o coração. Amém. Né? Então, nosso coração tem que ser transformado para que esse coração seja cheio de amor e de alegria, aguardando, né, com muita alegria a vinda de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, essa fidelidade, como o pastor disse aqui, está bem claro aqui no texto, né? É uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos. Graças a Deus. Vamos lá ver a fidelidade de Deus, né? A fidelidade de Deus. Temos a fidelidade de Deus, que Deus é fiel, né? A Bíblia fala que mesmo que nós não somos fiéis, às vezes nós falhamos, mas Deus continua fiel, né? Então, a fidelidade de Deus faz parte dos atributos, né? Tem coisas que nós só podemos devotar a Deus, né? Então, quando nós falamos sobre deuses, né, que a sociedade moderna está cada vez mais assimilando essa ideia, quando fala deuses do futebol, deuses disso, deuses daquilo, e aí a cada dia que passa as pessoas estão sendo ensinadas a respeitar divindades, entre aspas, né? E enquanto que quando nós falamos de Deus, tem os atributos, né? Somente Deus é onisciente, somente Deus é onipresente, somente Deus é onipotente. Exato. Né? Então, fidelidade é atributo de Deus, faz parte do caráter de Deus. Deus é fiel, né? 1 Coríntios, versículo 9, né? Então, sendo fiel, ele cumpre todas as suas promessas, né? E essa promessa da vinda de Jesus, né, ela se cumprirá com certeza, porque Deus é fiel. É porque ele cumpriu a promessa da vinda de Jesus para ser o sacrifício perfeito para a humanidade, né? Ele foi fiel. Ele prometeu e ele cumpriu. E com certeza também, com a volta de Jesus também, ele é fiel. Ele prometeu que Jesus voltará, né, para buscar a sua igreja. Então, a fidelidade de Deus é incontestável. É incontestável. Muito bem, vejamos aí a fidelidade como virtude cristã, uma virtude cristã. E esse atributo de Deus tem que ser visto, né, nas nossas vidas também, né? Correto? Nas suas criaturas. Amém? Sim, os atributos morais, né, de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Aquilo que eu falei, né? Nas minhas pregações eu falo, né? Que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Assim como a luva é imagem e semelhança da mão, assim como a luva não pode fazer os movimentos da mão se a mão não estiver nela, assim nós também não podemos desenvolver as características de Deus se Deus não estiver em nós. Então essas características, né, de fidelidade que pertencem a Deus, né, faz parte do caráter de Deus, ser fiel, cumprir com as suas promessas, só poderão existir em nós se Deus estiver em nós, né? Exato. Então a fidelidade como uma virtude cristã, ela se dá através, né, da existência do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos cheios do Espírito, né, os dons espirituais estão em nós, então ele gera, né, essa fidelidade em nós, né?
Aleluia, através do Espírito Santo. Exatamente. A obra dele na nossa vida, né? Como uma característica de fidelidade que provém de Deus. Vamos ver aí sobre a questão de tempos e estações. Quando Jesus responde ali aos seus discípulos as perguntas, né? E ele traz uma resposta ampliando bem este horizonte aí, certo? Então, nós estamos finalizando aqui esse assunto de hoje, né? Que é voltado os olhos para a bendita esperança. A gente está falando da volta de Jesus, e Jesus, ele foi bem claro, né? Que ele há de voltar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também, né? Então, surgiu a pergunta, né? A respeito da sua vinda, né? Se nesse tempo Jesus restauraria o reino a Israel. E o pastor falou num dos seus comentários que a visão deles era política, né? O reino a que eles se referiam quando perguntaram para Jesus se Jesus ia restaurar era um reino terreno, um reino político, né? E aí Jesus fala, né, dos tempos e das estações, né? O tempo se referindo a um grande período, a um longo período que não se sabe que tanto de tempo é esse. É exatamente isso que nós acabamos de ouvir, que não devemos estar preocupados com o dia, com a hora, né? Mas sim estar prontos, né? Não é por causa do dia e da hora, não é por causa da data que nós vamos estar prontos, e sim uma recomendação de Jesus de nós estarmos prontos. Então, o tempo, né, não está definido que tempo que tamanho de tempo será esse. Então, quando ele fala não tem saber os tempos e as estações, não. Então, o tempo está relacionado a um grande período, um longo período. Agora, as estações são prerrogativas de Deus. É um evento, né, que Deus que vai decidir, Deus que vai falar, ó, chegou a hora, como diz, vai bater o martelo, né? É agora. Pronto. É a ocasião. Então, é o tempo e a ocasião, né? O tempo é o longo período e a estação é a ocasião em que isso vai acontecer. Exato. Isso não cabe. Deus está dizendo para o homem, né? Deus não vai dizer para ele. Tem coisas que Deus avisa, Deus marca, Deus fala, mas tem coisas, porque Deus trabalha com data, né? Deus trabalha com data, mas com relação a esse evento, a volta do Senhor Jesus, Deus não deu data. O que Ele quer é que a igreja, o povo dele esteja preparado. Amém? Então, é interessante você entender que é essa resposta de Jesus, né? Tempo e estação, né? Não vos pertence saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Então, os tempos estão relacionados ao longo período de pregação em que a igreja está divulgando o Evangelho, todos nós estamos trabalhando. É tempo de trabalhar, é tempo de evangelizar, é tempo de congregar, é tempo de adorar, é tempo de fazer a obra de Deus. Então, nos preocupemos agora com o tempo em que estamos vivendo, né? E a estação vai chegar, que é a ocasião em que o evento vai acontecer, né? Mas Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, não cabe a nós. É controle dele, é a autoridade dele, né? Então, para concluir, voltamos a bater nessa tecla. Viver com fidelidade é muito importante, é ser fiel, né, e leal a Deus durante toda a vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. Está aí a palavra de Paulo em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que coisa!
Então, nós devemos estar atentos, né, à palavra de Deus, tudo que está relacionado à volta de Jesus, né? Mas não temos tempo aqui para explicar, né, o quanto é importante a vigilância e o trabalho, né? Tem assuntos tão polêmicos que a gente também não vai discutir aqui. Nós não estamos aqui, né, com esse objetivo, acerca, né, de arrebatamento, de, né, questões teológicas, né? Mas o que é importante é que você reflita, né, sobre as promessas, né? Reflita se você está vivendo isso, se você está amando isso, né? Porque Jesus, a palavra de Deus fala, aqueles que amarem a sua vinda, não? Então é diferente você aguardar e outra coisa é você gostar, né? Desejar, amar isso, né? Todos que amarem a sua vinda, isso é muito importante, né, pastor? É verdade, está sempre amando, aguardando o Senhor. Jesus, por várias vezes, né, ele falou sobre a sua volta, né? Reiterada vez ele falou sobre a sua volta. E antes de ele ser assunto aos céus, os anjos ali reafirmaram que esse mesmo Jesus que o viste subir há de descer. Então não tem nenhuma dúvida, certo? A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Amém? Então tem muitas coisas importantes, né, que a gente tem que saber. E como eu falei, não dá para explicar muitas coisas aqui, né? Mas a gente sabe que o céu vai ser muito organizado e tem muitas coisas importantes e não dá para fazer um pacote, né, onde todos participam. Muita gente vai ficar de fora de algumas coisas, outros vão participar, entendeu? Então ele fala, uns vão herdar o reino, outros não vão herdar. Isso é bíblico, está aqui na Bíblia, né? Exato. Só que todos serão salvos, todos serão salvos, mas uns vão participar de algumas coisas, outros não vão participar. Um vai ser envergonhado ao não entrar numa determinada lugar, outros vão entrar. Tudo isso aqui está na Bíblia. Tudo isso está vinculado ao nosso compromisso com o céu. Às vezes as pessoas a obra que é feita aqui, né? As pessoas só relacionam com a salvação. Mas nós temos muito mais do que salvação. Muito mais do que a salvação. Por exemplo, lá no julgamento, né, do tribunal de Cristo, uns vão receber presente, outros não vai receber, um vai receber galardão, outro não vai receber, mas porém todo mundo salvo. Paulo fala que a obra de todos vão passar pelo fogo. Então, todo mundo salvo, mas uns vão receber algumas coisas, outros não vai receber. Exato. Uns vai reinar com Cristo, outros não vai reinar. Quem vai estar no governo? Porque você observa que a igreja vai ser arrebatada, vai para a boda do Cordeiro, mas outros salvos não vão participar disso. Os salvos da grande tribulação não vai participar disso. Vai estar aí na tribulação, hein? Aí eles vão chegar lá atrasado da festa, né? Via as almas dos que foram salvos por amor a Cristo na grande tribulação, ele viu elas separadas. Então, irmão, são muitas coisas que nós precisamos saber e só é possível se você estiver atento, vigilante, buscando a palavra de Deus. Quanto mais nós fazemos, quanto mais nós dedicamos no reino de Deus, mais privilégios, mais benefícios, mais coisas nós vamos receber na eternidade. Receber na eternidade. Quer dizer, dar-te-ei a coroa da vida. Você já sabe que uma alma que você ganha é uma pedra na sua coroa. E aí? Quantas pedrinhas você tem na sua coroa? Quantas pedrinhas você está juntando para colocar na sua coroa? Amém? Então vale a pena. Vale a pena ser fiel. Vale a pena esperar a volta de Jesus. Vale a pena termos um compromisso com a volta do Senhor Jesus. Ter uma vida cristã comprometida, voltada com as coisas de Deus. Porque nós temos que estarmos envolvendo ativamente no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe você grandemente.
Foi maravilhoso ter vocês participando conosco nesta manhã, aprendendo aí sobre esta esperança maravilhosa que nós temos, a volta de Jesus. É a grande expectativa da igreja, é a volta de Jesus. Nós aguardamos, esperamos todo o tempo a volta de Jesus. Amém? Amém. Concluímos aí, pastor? Sim. Fechamos com chave de ouro esse tema maravilhoso. Deus abençoe vocês aí estar conosco. Próximo domingo nós vamos estar com um tema novo, um assunto novo. Mas esse trimestre foi um assunto maravilhoso. E você volta a estar conosco aí. Deus abençoe vocês que estão aqui nesta manhã. Nós citamos os nomes porque nós estamos vendo aqui os comentários, né? Aí da irmã Sueli. Deus abençoe a irmã Sueli, que é uma participante fiel ali de Goiânia, está conosco, né? A irmã Rafaela, que entrou hoje, mas ela está sempre assistindo também, está sempre participando, né? Irmão Renê, o pastor Renê, ali da nossa congregação da Lifeway Church lá em Piracanjuba, está sempre conosco também. Deus abençoe. Irmã Divina, olha aí, Irmã Divina, hoje quem está aí, viu, pastor? Está aí participando, bem-vinda. Deus abençoe, Irmã Divina, né? E todos vocês, a pastora Beth também está sempre nos ouvindo, ela não perde nenhum, está sempre ligada ali, participando. Ela não coloca comentário, mas ela está sempre acompanhando. Chega lá, ela puxa a orelha. E aí, por que você está falando isso? Ela não alisa, não. Bom demais. Mas que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço, né? Ser fiel. Aí, Apocalipse 2:10, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ela trouxe a referência que estávamos falando. Deus abençoe, Rafaela. Grande culto hoje à noite, às 6 da tarde. Temos aqui uma celebração do casamento da irmã Luana, mais o irmão Josimar. Eles vão hoje estar recebendo aqui as bênçãos matrimoniais. Você não pode deixar de estar conosco. Vai ser uma noite de festa, uma noite de alegria, de muita bênção, em nome de Jesus. E também está aqui o nosso aniversariante, né? Deus abençoe o pastor Ismael por mais um ano de vida, saúde, alegria, forte aí, enfrentando os desafios da América, né? Com certeza. Graças a Deus. Amém. Vai fazer muito aniversário aqui ainda, né? Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Então vamos estar orando pelo pastor. Deus abençoe muitos anos de vida, em nome de Jesus, né? Rafaela está postando aí um link aí, né? Então que Deus abençoe. Um forte abraço, né? A Beth lá deixou um coraçãozinho lá, né? Deus acompanhando aí. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta manhã e orar pelo pastor Ismael também. Vocês orem conosco aí. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti pela Sua palavra. Oh, meu Deus, que maravilha. Senhor, que a Tua palavra que vem ao encontro das nossas necessidades, fortalecer o nosso coração, renovar as nossas forças. Sim, ó Deus, trazendo renovo, alegria, esperança, meu Deus. Que nós sejamos firmes e constantes na Tua presença, servindo a Ti com amor, com devoção, com dedicação, com compromisso com o Teu reino, com a Tua casa, esperando a Sua volta maravilhosa, Jesus. Fortalece o pastor Ismael, trazendo saúde, dando mais um ano de vida, renovando as forças do Teu filho, continuando, meu Deus, essa instrumentalidade nas Tuas mãos. Pai, dá a ele, Pai, o renovo do céu, a alegria do céu, a saúde, o livramento e a sustentação do Senhor na vida do Teu filho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E estaremos aí, ó, Briela Moraes, Deus abençoe. Está aí também participando. Deus abençoe ricamente vocês. E domingo, hoje, né, às 6 da tarde, nós estamos de volta com a live do nosso culto. E próximo domingo, às 10 da manhã, você é convidado a estar aqui participando com a gente, tá?
Então, até breve, até o próximo, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Que bênção, né, pastor? Muita gente participando. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Me manda a Rafaela. Olha, ó. A Briela Moraes. Me manda a Rafaela. Deus abençoe, irmã Brielle, né? Irmã Brielle. Lá do Brasa Brantense. Brasa Brantense, viu? Deus abençoe.